O ministro Flávio Dino determina que a CGU faça auditorias em estados com repasses de emendas, sem planos de trabalho registrados. Assunto para a repórter Janaína Camelo, trazendo as últimas informações. Essa manobra tem, claro, incomodado os parlamentares. Mais um capítulo entre Congresso Nacional e Supremo no caso das emendas. Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite a você, Tiago, boa noite a todos. Pois é, né, mais um capítulo, e aí nessa decisão de hoje, o ministro Flávio Dino, ele mira algumas ONGs, Tiago, que teriam recebido dinheiro público por meio de emendas parlamentares, mas que não teriam ficado com esse dinheiro, teria repassado esse valor, dinheiro público, para ONGs que são investigadas por desvio de recursos públicos, né? Ou seja, ali seriam, quem está na mira agora de mais um pente fino aí da Controladoria Geral da União, por determinação do ministro Flávio Dino, são ONGs que teriam sido usadas como fachada para receber dinheiro público. Bom, o ministro Flávio Dino, ele se baseou numa reportagem, inclusive, que foi feita pelo UOL, fez um levantamento ali que apontou que 7 ONGs receberam de 21 parlamentares mais de 270 milhões de reais, só que a maior parte desse dinheiro, quase 220 milhões de reais, foi repassado aí para ONGs que têm integrantes suspeitos aí de desvios públicos. Bom, na decisão, o ministro Flávio Dino disse que esses fatos narrados aí pela reportagem, caso sejam realmente verídicos, configuram aí práticas, a perpetuação de práticas ilegais que atentam contra a transparência e a rastreabilidade da execução orçamentária. O ministro também escreveu, Tiago, que caso confirmada a migração a pedido de parlamentares da destinação de recursos para novas ONGs com integrantes que são ou que foram ligados a ONGs suspeitas, revelaria, nas palavras do ministro, uma gravíssima burla aos comandos judiciais. Só para lembrar também, Tiago, que nessa questão toda foi marcada para esse mês, no dia 27 de junho, né, no mês que vem, na verdade, no final do mês que vem, uma audiência pública. O ministro Flávio Dino marcou uma audiência pública aqui no STF com vários especialistas para falar sobre emendas parlamentares, para discutir a constitucionalidade das emendas impositivas, que são as emendas PIX ou emendas de bancadas, por exemplo, que tem ali o pagamento obrigatório por parte do governo federal. Na decisão ali para marcar essa audiência pública, o ministro Flávio Dino disse que as emendas impositivas, elas envolvem a interpretação sobre a separação dos poderes. Então, o ministro, inclusive, ele convidou todos os ministros aqui da Suprema Corte para que participem dessa audiência e pediu também que ela seja até transmitida pela TV Justiça. Então, é mais um capítulo aí que envolve emendas parlamentares, tirando todas as ações aqui no âmbito, investigações no âmbito do STF, investigações da Polícia Federal, sobre envolvimento de parlamentares em esquemas, aí, supostos esquemas de desvio também de recursos públicos por meio das emendas. Agora, Janaína, ainda falando sobre o ministro Flávio Dino, num outro ponto, ele pediu para a ministra da Gestão e Informação detalhar como será liberado o acesso a documentos sobre as emendas. Agora, a questão é por que a pasta adotou essa restrição? Pois é, a ministra Esther Dweck, ali, por determinação ali dela, né, o Ministério de Gestão, tinha restringido ali o acesso a esses dados. São vários documentos, Tiago, incluindo notas de serviço, de obras públicas que receberam, por exemplo, recursos de emendas parlamentares, tinha restringido o acesso a esses documentos que deveriam estar, na verdade, no portal transfere.gov, que é um portal que qualquer cidadão pode ter acesso, porque são dados públicos, é um portal que trata sobre os repasses da gestão ali, da União, entre estados e municípios, e o Ministério, por determinação ali da ministra Esther Dweck, tinha ali restringido o acesso a esses documentos, alegando ali que poderia acabar implicando na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, e que por isso, então, havia realmente impedido esse acesso. Agora, o ministro Flávio Dino, ele já tinha feito esse pedido ao Ministério para que liberasse novamente esses documentos e hoje reforçou isso, pedindo que seja cumprido um prazo que ele havia dado na semana passada de 15 dias para que esses documentos estejam todos disponíveis aí novamente.
Continuamos acompanhando. Janaína Camelo com as informações do Supremo, até daqui a pouco, da Justiça. Vou chamar rapidamente nossos comentaristas, um minutinho para cada um. Começa por você, Vilela. De que maneira o Congresso Nacional ainda afronta essa história das emendas parlamentares? Porque o ministro Flávio Dino, semana sim, semana não, toma alguma decisão e agora tem essa história de repasses para as ONGs que já estavam sendo investigadas, né? Pois é, Tiago, o ministro Flávio Dino está fazendo uma marcação cerrada aí com relação a esse tema das emendas e o Congresso Nacional, de alguma forma, vai tentando encontrar uma brecha para a manutenção desse formato, que é um formato que dá muito poder ao parlamento. O poder do parlamento, ele realmente alavancou nos últimos tempos, lastreado sobretudo na questão das emendas. São 50 bilhões de reais anuais, é muito dinheiro, emendas impositivas, isso de fato dá um poderio muito grande. Então, o Legislativo vai fazendo de tudo para não perder poder ou perder o mínimo possível, como forma de se valer politicamente desse grande instrumento. Pois é o Congresso ainda empoderado, Nelson Kobayashi. Muito empoderado, Tiago, principalmente nessa condição em que a maior parte do Congresso não é da base aliada, e aí tem que se tornar da base aliada na troca de participar do orçamento com as emendas parlamentares. É assim que o presidente Lula alcança a tal da governabilidade, dando emendas parlamentares que cresceram muito, não agora, mas desde as gestões passadas, tanto do Jair Bolsonaro como até antes, um pouco do Michel Temer. A gente vê só o índice subindo das emendas parlamentares, como já disse o Vilela, mais de 50 bilhões. Infelizmente, é um caminho que parece sem volta, a não ser que venha aí uma decisão definitiva do ministro Flávio Dino.